E neste momento, seja muito bem-vindo para a ministração da palavra, para ouvir, para atentar, prestar bastante atenção àquilo que você vai ouvir. Nós temos ministrado alguns temas ligados à volta de Cristo. O primeiro foi como Cristo voltará. Como? De que maneira? O segundo, quando Cristo voltará? Foi na quarta-feira passada. Quando Cristo voltará? Olha, não estão marcando data nem hora nesse tema. Não se assuste, mas assista, ouça, é muito importante. E hoje nós vamos dar sequência. Por que Cristo voltará? Como, quando e por quê? Qual o propósito? Deus não faz nada sem propósitos. Ele tem um propósito desde antes do mundo existir, até este momento em que nós vivemos em meio à existência deste mundo, participação de carne e sangue, e futuro também. Deus tem um propósito para conosco que para nós é futuro, para ele já é uma realidade. E é bem importante que você compreenda isso. Tudo aquilo que nós vamos entregar para você a partir de agora está fundamentado principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Nós não fugimos, nós não desprezamos jamais as cartas do apóstolo Paulo, porque Paulo foi o único que esteve no terceiro céu, no paraíso, ouvindo de Deus o que ele tinha que falar aqui. E, na verdade, ele falou e escreveu também, deixou tudo registrado nas suas 14 epístolas, tá certo? Esse é o nosso fundamento, sempre Paulo. Venha comigo, então. Paulo começa em Romanos, termina em Hebreus, são 14 cartas. Ative a mente de Cristo. Não ative a teologia, não ative o que você aprendeu com os pastores do sistema, não ative o que o teu pai falou, o que a tua mãe falou, o que te ensinaram de forma religiosa, não. Vamos entrar em por que Cristo voltará. Olha a importância, a grandeza desse tema, profundidade que ele tem. Eu não sou louco de estar aqui falando uma coisa que eu não tenho como comprovar o que eu vou falar. E tudo será comprovado na palavra, especialmente nas cartas de Paulo. O Altíssimo, o Senhor, ele criou tudo o que ele criou desde o começo por meio de propósitos. Ele tem objetivos, ele tem metas. O Senhor não faz nada aleatoriamente. E ele também governa todas as coisas que ele governa, mirando o objetivo, sempre o propósito que ele tem. Ele deixou o seu trono, não é? Seu trono altíssimo, para estar conosco na pessoa humana de Jesus de Nazaré. Ele veio se revelar ao homem através de Jesus de Nazaré. Mas depois que Jesus cumpriu o seu propósito, que foi tirar o pecado da terra, cumprir a lei de Moisés que o próprio Deus tinha trazido, então o Senhor veio à terra e se foi porque acabou de cumprir sua missão. E ele retornará com outro propósito, não fora do propósito geral, mas ele voltará com outra missão que será muito importante e você vai ver tudo o que nós vamos falar aqui nesse tema. É sobre esse propósito que nós vamos comentar a seguir. Por que Cristo voltará? Vamos a Filipenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente confiante, disse Paulo, de que aquele que começou em vós a boa obra, a efetivará até a perfeição, até chegar o dia de Cristo Jesus. Pronto. Aqui já nos dá uma demonstração de que o propósito divino ele tem começo, meio e fim. Deus é o diretor do grande filme da vida, do grande filme da história. E tudo que ele programou tem começo, meio e fim, envolvendo os homens, mulheres, pessoas que ele envolveu ao longo da história. Qual é a boa obra? Né? Aquele que começou a boa obra em nós vai terminar. O que é boa obra? Qual é a boa obra que Deus começou em nós? Primeira coisa que ele fez, que para nós foi muito bom, é nos criar. Deus criou filhos. Para quê? Para largar todo mundo no mundo e falar se vira? Não. Primeiro ele criou filhos e nós já fomos criados antes da fundação do mundo em espírito. Lá não havia carne, lá não havia participação corporal, tá?
E ele criou com o propósito de educar esses filhos. Deus é um pai educador e ele nos educou com o Evangelho da Graça. E juntamente com a educação envolve o desenvolvimento dessa educação que faz com que as pessoas cheguem à maturidade. A graça é uma universidade. Nós não estamos hoje no pré-primário, já passamos por ele nas religiões. Talvez você esteja nele e não se ofenda comigo. Mas a maturidade vem através do entendimento do Evangelho da Graça, que é exatamente o culminar, a grande plenitude de tudo. Por quê? Porque isso será o momento de desfecho final onde nós vamos receber a nossa herança. Nenhum herdeiro pode desenvolver, pode usufruir a sua herança se ele não estiver maduro. Efésios 4,13 apresenta esse padrão determinado por Deus em 4 pontos importantes que estarão aí na sua tela. O primeiro deles é a unidade da fé. Efésios 4,13 fala sobre a unidade da fé, até que todos chegamos à unidade da fé, tá? O que é a unidade da fé? É crer o mesmo todos nós. Os filhos de Deus têm que aprender a crer a mesma coisa. Não adianta um pensar de um jeito, outro de outro. Isso é sistema religioso. Aqui não há partidarismo, aqui é todos nós pensando o mesmo, crendo no mesmo. Conhecendo o mesmo através de uma doutrina só. Não existem doutrinas diferentes. Eu acho, eu penso, meu ponto de vista, não. Aqui é uma coisa só. E um exemplo perfeito que nós temos qual é? Cristo. Não é Jesus de Nazaré, é Cristo. Cristo ressuscitado. E crescemos de forma equânime ou de forma igual. Por quê? Porque Cristo ele só tem uma forma de pensar. E esta forma de pensar ele encomendou a Paulo para que Paulo escrevesse, ministrasse no seu tempo e chegasse até nós através das suas cartas. Vivendo assim, Cristo voltará para cumprir o propósito. Se nós entendermos isso e vivermos nesta unidade da fé, do entendimento, do conhecimento, do exemplo de Cristo, nós vamos estar caminhando para a vinda gloriosa de Cristo, porque ele virá quando nós todos estivermos nesta unidade maravilhosa. Então vamos ver alguns pontos para demonstrar a você por que Cristo voltará. Ele veio, se foi e vai voltar. Tá certo? Vai voltar de forma gloriosa, porque de forma espiritual ele já está em todos nós. Está em mim, está em você, espiritualmente falando. Agora, gloriosamente falando, ele ainda vai voltar. Para quê? Para entregar a nós a nossa herança, eliminando também a morte física. A eliminação da morte física está diretamente ligada com a nossa herança. 1 Coríntios 15, 53 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível que está diante de você se vista de incorrupção e o que é mortal se vista de imortalidade. Então, corrupção tem a ver com o que é mortal. Incorrupção tem a ver com o que é imortal. Combinado? Deu para entender? Verso 54. E aqui no 53, só voltando aqui para lembrar uma coisa interessante, diz que é necessário que isso aconteça. Por que é necessário? Por que uma coisa é necessária? Por que ela é imprescindível? Por que é fundamental que nós tenhamos a incorrupção e a imortalidade que nós já temos, mas ainda não está manifesta por causa da participação de carne e sangue? Por que isso é tão importante? Porque sem isso, nós não poderemos governar esta criação de forma alguma. E esse será um ponto muito importante que nós não vamos falar sobre ele hoje, mas é muito importante que você saiba que o Senhor quer que nós governemos com ele a criação. E como é que nós vamos fazer isso? Com doença, com limitação de espaço físico, uma mente debilitada, um corpo debilitado, enfim. Então é necessário. Verso 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: absorvida ou tragada foi a morte para dentro da vitória. Então é importantíssimo que você entenda que a herança dos filhos, entre as particularidades dessa herança, está
a eliminação total da morte física. A morte acabou. Vai acabar a morte. A morte vai morrer. Tá certo? A herança é o revestimento corporal dos filhos em glorificação. Essa é a nossa herança. Quando formos glorificados, assim como Jesus. Mas que garantia que nós temos? Jesus se glorificou. Ele esteve 40 dias conosco aqui vivendo glorificado. Jesus tinha um corpo especial quando ele morreu e ressuscitou. Ele recebeu um corpo glorificado. E nós teremos também. Por quê? Porque somos co-herdeiros com ele. Olha que lindo que é isso. É importantíssimo que você receba isso. Tá certo? Então, em condição, nós somos homens. Temporariamente. Em posição, somos espíritos perfeitos. Deuses. Esta condição, quando você olha para a condição que você vive, quando você se vê em carne, você vê como ela te humilha, como a carne é imperfeita, como a carne é mortal, como ela é sofredora, é verdade ou não? Você sofre, você sabe que você é mortal em carne, você é imperfeito, você erra, comete erros muitas e muitas vezes, você é humilhado por essa carne. Por isso há uma profecia de Isaías, que está de acordo com o que nós lemos anteriormente, no capítulo 25, verso 8, que está aí na sua tela, que diz assim: tragará ou engolirá a morte para sempre. E o Senhor Deus enxugará toda lágrima de todos os rostos e tirará a afronta ou a vergonha de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então esta é a primeira parte de por que Cristo voltará. Por quê? Para quê? Ele voltará então para nos dar herança e para matar a morte, para definitivamente destruir a morte. Tá certo? Ponto 2. Aqui tem uma coisa muito importante agora, nós vamos nos delongar um pouco neste ponto 2. Por que Cristo voltará? Ele voltará para restaurar seu povo, formado por judeus e gentios. O povo de Deus é formado por judeus e gentios. Judeus é uma raça especial e os gentios é uma generalização de povos ao redor do mundo. Tá? 8 bilhões de pessoas vivem nesse mundo hoje e já viveram muitos outros bilhões durante o tempo em que eles estiveram aqui. Vamos ver o que o Senhor declarou através do profeta Jeremias. Foi o seguinte. Capítulo 31, verso 33 da profecia de Jeremias. 31, 33. Porque este é o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias de incredulidade no passado de Israel, diz o Senhor. Imprimirei minhas leis em suas mentes. Deus vai imprimir nas mentes dos judeus, do povo de Israel, que rejeitou a Cristo, as leis dele. Mas não aquelas leis dos mandamentos escritos em pedras. Não, não. Ele diz que vai imprimir as leis de Deus, que são as leis da graça, as leis do Evangelho eterno, do Cristo ressuscitado. E as escreverei em seu coração, e eu serei a eles por Deus, e eles me serão por povo. Serão. O judeu hoje ainda não está dentro disso. Isso aqui é uma promessa, uma profecia futura, que o judeu hoje é um desobediente, é rejeitado. Nós vamos falar todo o tempo sobre isso. E o retorno glorioso de Cristo não será somente o cumprimento de um propósito de transformação de corpos, não é? Mas de honrar seu povo, que se encontra entre judeus e gentios. Já não existe mais divisão. Espiritualmente, judeus e gentios são a mesma coisa. Hoje existe diferença por conta da incredulidade dos judeus. No passado, Israel, antes mesmo de ser uma nação, sendo simplesmente um povo, foi seguidamente afrontado e humilhado por inimigos durante toda a sua história. Não vou entrar no mérito para não alongar o tema, mas você sabe disso, né? O judeu sempre foi perseguido ao longo da história, e isso tem um propósito. Tem um propósito e tem uma causa. A causa é que eles rejeitaram o Mestre, o Messias. Nos dias contemporâneos, ou na época atual, precisamente em 14 de maio de 1948, Israel tornou-se uma nação independente, livre.
livre, teoricamente livre. Entretanto, essa liberdade é uma liberdade falsa, relativa, porque a geopolítica de Israel, que está limitado por países inimigos e por povos inimigos, que desejam a sua destruição, e você está vendo isso nos tempos de hoje, claramente nas notícias dos jornais, não é? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Existem povos que circunvizinham Israel, que estão ali limitando Israel, e a grande maioria deles são muito mais numerosos do que Israel, querem simplesmente a destruição completa desse povo, né? Tem até uma campanha aí do rio ao mar, que é para pegar Israel e jogar todo mundo no mar, através da violência, através do assassinato mesmo, abertamente ou até veladamente isso acontece. Você sabe disso. Na verdade, não é Israel que se mantém de pé pela sua força bélica, militar, seu poder é tremendo, não. Existe esse poder bélico e foi Deus que lhes concedeu. Porém, por trás de Israel está o Deus Todo-Poderoso, porque é uma promessa de que esse povo receberia a terra prometida. E eles estão na terra prometida deles de uma certa forma. Mas, veja Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, referente-se ao povo judeu, né? Que matas os profetas e apedrejas aos que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar a teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Jesus aqui estava falando como o próprio Deus. Veja, era Jesus de Nazaré falando, e ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? Falando como se fosse Deus. E ele era Deus ali, só que não era manifestado o Deus Altíssimo. Estava em carne. Eis que a vossa casa, no verso 38, vos é deixada deserta. Aqui entra uma profecia da destruição de Jerusalém. Quando é que Jerusalém foi destruída? Foi destruído o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E isso foi o trauma maior de Jerusalém até os dias de hoje. O templo destruído, para eles aquilo ali foi a morte, tá? E Deus fez isso de propósito por causa da desobediência deles. Verso 39 de Mateus 23. Porque vos digo que desde agora não me vereis. Jesus estava se aproximando do seu cumprimento, da sua missão de morrer, sua morte, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso também está lá em Lucas 13, 34 e 35. É uma referência importantíssima. Porque havia e há uma promessa de que o judeu vai sofrer, vai ser entregue nas mãos dos inimigos, até que digam: Senhor, Cristo, eu te recebo, bendito que vem em nome do Senhor. Olha, enquanto Israel não abençoar, entre aspas, o Senhor Jesus, ou não declarar a bênção que foi Jesus na vida de Israel, eles vão sofrer. O apóstolo Paulo, que era judeu de nascimento, profundo conhecedor da lei de Moisés, ele sabia muito bem que os judeus rejeitaram a Jesus como Messias. Isso colocou os judeus numa condição de endurecimento mental e cegueira espiritual. E agora nós entramos por que Cristo voltará também. Por causa disso. Para honrar seu povo. Para salvar o seu povo no momento crucial. Romanos 11, 25. Agora vamos entrar na carta de Paulo, que mostra que os judeus foram endurecidos no entendimento. Não recebem a Cristo, ainda que sejam de Deus. É o povo de Deus que não recebe ao próprio Deus. Olha que interessante isso. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador que apartará de Jacó a impiedade. Virá de Sião. Sião é a cidade espiritual.
de que fala Hebreus 12, 22, o apóstolo Paulo também fala isso lá em Hebreus 12, 22, Sião, né? Chegastes ao monte de Sião. O monte de Sião não é um monte terrestre. Aqui o monte de Sião é a Jerusalém espiritual. E ele fala que de lá virá o libertador para libertar Israel da sua perseguição constante. Isso vai acontecer num determinado dia. O que quer dizer que Israel será salvo? Corresponde aos muitos eleitos. Nem todos os israelenses são eleitos, nem todos os judeus são eleitos, assim como nem todos os gentios são eleitos. A profecia de Isaías, capítulo 59, verso 20, fala sobre isso. E virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Virá o Redentor de Sião e aos de Jacó que se converterem. Então, nem todos aqueles que são de Israel se converterão ao Cristo ressuscitado, mas isso vai acontecer num determinado momento. Então, vamos lá. Os gentios obtiveram misericórdia, que é a graça, por causa da desobediência de Israel. É isso que está escrito nos textos anteriores que nós lemos. E este Israel obterá misericórdia mediante a misericórdia demonstrada aos gentios. Não se confunda. Isso está por um tempo aí na sua tela. Os gentios obtiveram misericórdia, nós, os gentios, a graça, o evangelho de graça, por causa da desobediência de Israel. Eles rejeitaram a graça através de Cristo, salvação de Cristo, pela fé. E Israel, então, obterá no futuro misericórdia mediante a misericórdia que foi demonstrada para nós, gentios. Olha que lindo que é isso. Veja agora o desenrolar desse propósito de Deus ao longo do tempo. Romanos 11, 11. Digo, pois, os de Israel, judeus, tropeçaram para que caíssem? De maneira alguma. Mas por sua transgressão veio a salvação aos gentios para provocá-los em ciúmes. E se sua transgressão, de Israel, é a riqueza do mundo, a nossa, dos gentios, e seu abatimento ou a sua derrota temporária é a riqueza dos gentios, quanto mais sua plena restauração. Os gentios não devem ser arrogantes. Eu sou um gentio. Eu não sou arrogante. Eu entendo que Israel foi endurecido para que eu tivesse bênção, para que eu recebesse a misericórdia de Deus em minha vida, assim como você. Então, os gentios não devem ser arrogantes por terem recebido a misericórdia de entender este evangelho que nós estamos passando para você hoje, o evangelho da graça de Deus, antes dos judeus crerem. Nós estamos falando isso com você, e isso aqui é para os judeus também, mas eles rejeitaram, foram endurecidos. Agora, quando todos os gentios eleitos tiverem entrado à graça, então acabará o endurecimento dos judeus. Foi Deus que fez isso para que nós chegássemos. Olha que glória, Senhor. Graças a Ti, nós podemos hoje estar falando com os gentios aí do outro lado da câmera. Verso 15. Porque se sua rejeição ou exclusão é a reconciliação do mundo, o que será seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também o é a massa restante. E se a raiz é santa, também o são os ramos. Ou seja, se Abraão, Isaque e Jacó, que é as primícias, ou que são as primícias, os primeiros, são santos, os pais do povo de Israel, o restante do povo judeu também é santo. E não pode ser desprezado. Se, porém, alguns dos ramos foram cortados, alguns dos judeus, e tu, você, gentio, sendo oliveira brava, ou seja, nós somos oliveira brava, selvagem, nós fomos enxertados em lugar deles, e fomos feitos participantes da raiz e da rica seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se te glorias, saibas que não és tu que sustentas a raiz, senão a raiz a ti. Olha que lindo. Dirás, pois, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Sim. Bem, por sua incredulidade, falando dos judeus, foram cortados. Mas tu estás em pé, você gentil, pela fé. Não te ensoberbeças, senão tenha temor. Importante lembrar que a fé que você tem também não é tua.
a fé dos gentios. Não foi eu que consegui a minha fé. O Senhor é quem imputou a fé em mim para eu crer no que eu creio hoje. Se não fosse o Senhor, quem era eu para dizer que eu tenho esta fé? Não, eu tenho minha fé pessoal, que não serve para muita coisa. Agora veja que importante. Se não fosse a permissão de Deus em mim, eu não teria sido iluminado e eu não creria também no que eu creio hoje. Então eu louvo a Deus porque Ele é que me iluminou. E eu louvo a Deus porque os judeus um dia chegarão com este entendimento que eu tenho também. Verso 23. Eles também, se não permanecerem em incredulidade, está falando dos judeus, serão enxertados, pois Deus é poderoso para voltar a enxertá-los. Eles eram o povo original de Deus. Eles eram a oliveira original. Foram cortados para a oliveira brava, que somos nós, os gentios, sermos enxertados. E um belo dia, os que crerão serão reenxertados ou enxertados também, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. É maravilhoso esse propósito de Deus. Verso 24. Porque se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza fostes enxertado em boa oliveira, falando de nós, os gentios, quanto mais estes, judeus, que são ramos naturais, serão enxertados em sua própria oliveira. Então, chegamos à conclusão de que o Senhor voltará. Por que Cristo voltará? Voltará por ambos, os judeus e os gentios, que somos nós. Ele voltará por amor ao seu povo. E o seu povo hoje não é judeu ou gentio, brasileiro, africano. O povo de Deus é espiritual, não importa em que país do mundo esteja. Verso 27, sequência do mesmo texto. E este será meu pacto com eles quando eu tirar seus pecados. Profecia. Assim que quanto ao evangelho do ressuscitado são inimigos. Assim que quanto ao evangelho, que é o evangelho do ressuscitado, não é evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João, isso não é evangelho. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por vossa causa, os judeus. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Nós amamos os judeus porque nós somos o quê? Descendência de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó, que eram os pais dos judeus. Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Os dons e chamamento não tem nada a ver com dons de pregação, de pastor, nada disso. Os dons e chamamento está falando da eleição, da predestinação. Os dons de Deus para nós é que nós fomos eleitos por Ele antes da fundação do mundo. Ele nos concedeu a sua graça, nos concedeu a sua salvação eterna e nós somos felizes por isso. E isso foi concedido a nós de forma incondicional. E dons irrevogáveis significa, número 1, que Deus jamais se arrependerá e mudará seu chamamento. Ele elegeu, você está eleito. Isso não vai mudar. Ele te predestinou, você está predestinado. Isso não vai mudar. E seu dom gratuito de salvação em relação ao filho que creu e foi salvo, isso é definitivo. Você nunca vai deixar de ser salvo por ele, porque ele te escolheu, ele tem um propósito contigo, ele vai voltar por você. E número 2, nunca ninguém que creu e foi salvo poderá se arrepender de ter crido e ser salvo. Deu para entender? Você não pode mudar isso. Nem Deus muda e nem você muda também. Ou seja, você não poderá se arrepender de ter eu criei no Senhor. Você não creu porque você quis. Você creu porque Ele te iluminou para você crer. Então, por sua própria conta, você não pode alterar aquilo que Deus fez em ti, o chamamento dele. Que lindo, que tremendo que é isso. Por que o Senhor voltará então? Porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele te predestinou, porque Ele tem herança para você. Que você é um coerdeiro com Cristo, porque você tem o direito à transformação do teu corpo, porque você é mais que vencedor, porque você é um gentio, é um amado de Deus, por isso que Ele voltará,
para você e por você. Que maravilha, né? E nós temos o terceiro ponto, que não vai ser ministrado hoje. O terceiro motivo para o qual Cristo voltará, e por que Cristo voltará, é para governar a criação. A criação precisa ser governada. Ele vai governar a criação e nós seremos os grandes participantes deste reino espiritual tremendo que é o governo de Deus na Terra, que já temos aí uma manifestação, mas gloriosamente falando ainda não. Então, este terceiro ponto, Cristo voltará para governar a criação. Eu vou apresentar para vocês presencialmente no dia 13 próximo de outubro, às 10 horas da manhã, junto com toda a amada em São Paulo, na Rua Maria Carlota 773, nosso local de reunião, às 10 horas da manhã, no auditório East Work. E você é o nosso convidado, se você estiver em São Paulo, se você mora em São Paulo, mesmo que não more, se você quiser chegar até lá, será muito bem recebido por toda a família da fé. Tá bom, abençoado? Este é o tema, é o recado para você nesta hora. E esperamos que você esteja gostando, que você esteja amando esta palavra e que ela esteja produzindo efeitos absolutamente permanentes, de glória em glória em sua vida. Até lá. Abençoado e abençoada com todos os anjos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.